dia, gente boa. Nós estávamos falando aqui sobre o convite que eu fiz para os irmãos, para a gente poder estar discutindo um pouquinho e mediando saberes e umas outras visões acerca dos textos que nós vamos analisar. Semana passada nós finalizamos a aula justamente passando os versículos aos irmãos. E hoje, como última aula, vai ser mais tranquila, mais light. Não sei se já dá para colocar o slide para a gente aí. Nós estudamos aí já nesse curso aí, no nosso tema, Cristologia, o que é Cristologia. A gente aprendeu que Cristologia é o estudo da pessoa de Cristo, da pessoa, e os seus títulos, enfim, aquilo que é necessário para aprender de Cristo, a gente estuda nessa matéria Cristologia. Aí a gente viu quem é Jesus, existiu também a pergunta aí, alguns irmãos responderam aí quem é Jesus, e a gente viu que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado, e a gente aprendeu também o que falam sobre Jesus, a gente viu algumas ideias de outros movimentos, e também a gente viu aquela questão das revistas e artigos. Depois, a pessoa de Cristo, Jesus Cristo na Bíblia, né? A pessoa de Jesus Cristo na Bíblia. A gente viu Jesus Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente viu as profecias messiânicas, o cumprimento das profecias. A gente viu que o pessoal, os escritores do Novo Testamento registraram coisas sobre Jesus. A gente viu definições sobre a pessoa de Cristo. E aí, a aula 3, a gente viu também aí, começamos a entender sobre a personalidade, sobre a pessoa de Jesus Cristo em si. E a gente estudou a humanidade e também a divindade de Jesus. Então, Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. E aí na aula 4 a gente pegou aí a pessoa de Jesus Cristo, parte 2. A gente aprendeu sobre o caráter de Cristo, o caráter de um cristão e a obra de Jesus, né? Então, nessa questão da obra, a gente não falou sobre a cura, sobre os milagres, mas sim da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, que é suficiente. E aí, semana passada, a pessoa de Jesus 3, a gente aprendeu sobre o exemplo de Jesus, e hoje nós vamos continuar, então, a pessoa de Jesus Cristo, parte 4. Tá? A parte 4, a gente vai continuar falando sobre o exemplo, aplicações, a aplicabilidade na vida do cristão. O que nós podemos aprender com Cristo e aplicar em nossas vidas? E aí foram alguns textos já disparados a semana passada, eu passei aos irmãos que aqui estão conosco, para a gente poder fazer aplicações em nossas vidas. E então aí a gente vai falar sobre a revisão. O teste, a gente vai colocar algumas perguntas aí ao decorrer da aula, e aí você vai poder responder aí no chat e ganhar ponto, tá bom? Porque hoje é o dia que a gente vai finalizar o nosso concurso, vamos dizer assim, né? A premiação. Então, para lembrar você, Vida de Cristo, tá aqui o livro, tá bem concorrido, tá bom? Então, hoje é o dia que vai poder aí desempatar. Já temos um ganhador, então quem pontuar mais vai ganhar. Então ainda há tempo de reverter a situação, viu? Hoje eu tenho um candidato, um premiado que passou à frente essa semana, tá? Essa semana passou à frente daquele que estava liderando desde a primeira semana. Então desde a primeira semana tinha um liderando, e aí essa semana um irmão, uma irmã passou e está à frente, já está ganhando esse livro por enquanto, mas dá tempo de mudar. E aí, para não ficar ruim e ficar desmotivador, nós temos também esses livros para sortear também. Então, esse daqui é um discipulado bem bacana, ganho um
por 1, tá? Então, eu usei em outras ocasiões, ele é bem completo, bem legal, ele tem aqui para você responder, junto com aquele que você está estudando a Bíblia, e aqui é bem doutrinário, tá? É um livro bem doutrinário, bem bacana. Recomendo e vamos sortear. E aqui, Verdades que Libertam, também é um discipulado mais light, mas também bem prático, bem bacana, e você vai gostar. Então, são esses 3 que nós vamos sortear ao vivo aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá, vamos ser mais práticos. Então, a pessoa de Jesus Cristo, o seu exemplo, Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 26. Os irmãos já têm a lição de casa, então eu acredito que já fizeram. E a gente vai aqui ler esses versículos, né? Esse texto. Tudo bem aí, gente? Vocês já estão aí preparados aí? Tudo bem? Pega aí o microfone aí. Dá um bom dia pelo menos. Então, aí o que eu não parei de falar, fiz a introdução. Agora a gente vai ser mais aplicável aí. Pastor Marcelo já deu bom dia aí, mas fala um pouquinho, pastor. Depois a gente vai fazendo aí a roda. Muito bem. É uma bênção estar aqui com todos os irmãos, né? Participar com os irmãos. E com certeza ouvir grande sabedoria aí por parte de vocês, tá bom? Eu aqui nessa roda eu sou mero espectador, aprendiz, tá bom? Amém. Fique à vontade, Deus abençoe. Bom, Roberto, pode falar também aí. Não, tranquilo, já falei bastante já. Vou dar oportunidade para os irmãos aí, vai lá. Xande. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Obrigado pelo convite, irmão Ricardo. E com toda certeza estaremos aprendendo mais a palavra do Senhor com os irmãos aí. Amém. Bom dia aos irmãos. Obrigado, Ricardo, pelo convite. E você que está em casa, Deus abençoe o seu dia também, que você esteja aí conosco. Amém. Bom dia a todos. Para mim é um grande privilégio. Bom, Satiro, ligou aí? Tá. Bom dia a todos. Para mim é um grande privilégio estar junto com os irmãos para aprender um pouco mais daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém. Então o texto é esse aí, Mateus 9, 18 a 26. Pastor Satiro apareceu aí, a gente já abraçou ele, já trouxe para dentro da roda, né? A nossa mesa redonda sem mesa. Eu vi aí a divulgação na semana aí da IBD, né? A mesa redonda ou quadrada, mas que a gente está aí, graças a Deus. Então, pastor Alexandre, você pode ler para a gente, por gentileza? Então, Mateus 9, 18 a 26. E aí, depois da leitura, a gente vai fazer algumas aplicações, aquilo que a gente achou de interessante no texto. Ok, Mateus capítulo 9, versículo 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Interessante. O que a gente pode aprender nesse texto aqui, né? A gente tem aqui o contexto da filha de Jairo, né, que foi curada. E no meio da conversa aparece uma mulher aí com fluxo de sangue e que foi curada também, só o fato de tocar na orla de Jesus ali.
vocês podem me ajudar aí a aplicar junto com os irmãos aí que estão aí? Se alguém aí tiver no chat e quiser colocar alguma aplicação aí também, vale ponto, tá bom? Então, os irmãos vão estar anotando aí, a gente vai estar colocando aí os pontos, acrescentando os pontos aí para a premiação de hoje. Quem pode ser o primeiro, um de cada vez? Deixa eu ajudar aqui, só ampliando um pouquinho mais a questão do contexto, né? Lembrar que esse texto que a gente acabou de ler aqui, um pouquinho antes, Jesus estava sendo questionado, né, pelos fariseus, saduceus, sobre a questão do jejum, né? E aí, quando entra o 18, falava ele ainda. Então, é um contexto que você lembrar que esses personagens aí, eles estavam ali naquele contexto, vendo tudo isso que foi descrito aqui no versículo, tá bom? Então, guarda aí, não esquece que da presença aí dos religiosos judeus nesse contexto. Agora, a gente vê aqui, ó, a partir do versículo 18, né? Quando o dirigente aí, o chefe da sinagoga, chega até Jesus, e aí ele, justamente Jesus está sendo confrontado ali, né, com os fariseus e saduceus. E aí chega um homem e demonstra justamente aquilo que aqueles homens não gostariam de modo algum, esperança no que Cristo poderia realizar em favor dele, né, em favor da filha dele, né? Fico imaginando, com aquilo ali, não deixou aqueles homens mais enfurecidos ainda, né? Porque eles viram ali naquele momento uma demonstração justamente do que eles não queriam que Jesus suscitasse no meio do povo, né? O tipo de sentimento que ele não queria. E aquele homem vem e demonstra a fé em que Cristo poderia fazer algo por ele, né? Então, aí, querendo ou não, se abriu ali a oportunidade. Esse homem aqui que eu estou à frente, ele tem autoridade para realizar? Bom, ele estava sendo confrontado há minutos pelos judeus, né? E aí agora se abre uma oportunidade dele mostrar, esse homem provar que tem autoridade ou não. Lembra da aula passada, né, que a gente falou daquela ilustração do super-homem, né? Então quem é autoridade tem que provar. E justamente é isso que aconteceu, né? Jesus foi lá e mostrou autoridade, e também as pessoas identificaram a autoridade em Cristo, né? O milagre. Que mais? Muito boa a aplicação, muito boa o complemento, viu, Marcelo? Muito bom. O que eu vi nesse texto aqui também, tanto nesse quanto nos outros, os outros três, que Jesus ele realizava milagres. Isso ponto. Isso aí está aqui, está explícito aqui. E ele também não fazia acepção de pessoas, né? Ele atendia qualquer um. Você vê o exemplo desse texto aqui, que ele saiu para atender a filha de Jairo, vai vir em Marcos 5 também, é o mesmo texto. Ele sai para atender a filha do chefe da sinagoga, e no meio do caminho aparece essa mulher, ele também atendeu essa mulher. Então Jesus está disposto a salvar qualquer um, a qualquer momento, basta a pessoa querer e crer que ele pode fazer isso, né? Também, dentre tantas outras aplicações que a gente pode tirar dentro desses textos aqui. Legal. Dentro dessa visão que o irmão Roberto coloca, né, sobre o fato de Jesus estar assim disponível a todas as pessoas, podemos ainda aplicar a lição de que ninguém que chega com um problema até o Senhor Jesus Cristo volta sem tê-lo resolvido, né? E é interessante que a fé desta mulher aqui, porque enquanto o chefe, né, Jairo, falou para Jesus ir até a casa dele, esta mulher tão somente quis tocar nas vestes de Jesus sem que ele soubesse, né? Essa era a intenção dela. Eu somente vou tocar. Então, tamanha a fé que ela teve, né? E como o irmão mencionou, quem chega ao Senhor Jesus com fé, crendo, né, de fato tem a sua vida transformada, como foi dessa senhora também. Ainda falando sobre fé, eu falo assim, a gente vê isso também, né, no dirigente da sinagoga, porque
ele fala, se você olhar aí na fala dele do versículo 18, ó, minha filha acaba de morrer. E ele vai dizer, ó, vem, impõe a sua mão sobre ela e ela viverá. Ele tinha confiança, falou, minha filha morreu, vai lá na minha casa que ela vai viver. Então, né, e aí volto mais uma vez, né, imagina o sal dos seus que não acreditavam na ressurreição, ouvindo isso. Imagine os fariseus, né, com o orgulho deles, ouvindo isso de alguém, o quê? Dizendo que esse homem aí, o quê? Você está pedindo para ele ressuscitar sua filha que morreu? E aí, né, então você vê a fé expressa dessas pessoas e Cristo agindo em cima da fé dessas pessoas. A gente vai ver depois a mulher, né, que tinha hemorragia e que ela vai e toca. Se a gente lembrar que pensando, né, uma mulher, a hemorragia, a natureza da hemorragia dela, que ela tinha era algo menstrual e que então essa mulher já devia, e o texto aqui a gente é bem resumido, né? Aqui, Mateus, ele usa uns 9 versículos aqui para contar toda essa história. Se você for lá para Marcos, ele usa uns 23 versículos. Ele é mais detalhista para contar esses acontecimentos aqui. E você vai ver que aquela mulher estava há muito tempo sofrendo nessa condição. E aí então essa mulher estava numa condição de impureza em que as pessoas não chegavam perto dela. Na realidade, não era nem para ela estar ali no meio daquela multidão. Mas ela vai com fé, crendo que, olha, simplesmente de eu tocar na veste dele, né, no manto dele, na orla, eu vou ser curada. E a gente vê Deus, ainda aqui na impureza dele, né? E aí a gente vê algo, né? É alguém que está impuro, na presença que poderia deixar qualquer outro impuro, né? Ao tocar em Cristo, ela é purificada. Ou seja, a corrupção que estava nela, né? Então aquela doença dela que simbolizasse a corrupção, ao se aproximar de Cristo com fé, essa corrupção foi sanada. Então, a gente tem uma cura física aqui, mas traz isso para o plano espiritual, né? De que todos nós que corruptos, né, na nossa natureza pecaminosa, ao aproximarmos de Cristo com fé, Deus nos sara aquilo que as nossas almas estão doentes. É interessante, né? O contexto cultural da impureza, né? A mulher que desde do deserto tinha aquela questão que imunda, né? Não é podia estar considerada naquele lugar. imunda, ninguém podia estar perto, então ela ficava resguardada, ficava separada enquanto não passasse. Aquela mulher havia muito tempo que estava naquela situação e Jesus Cristo transformou, né? A fé daquela mulher em Jesus transformou. Acho bem interessante. Bom, Ricardo e os irmãos, o que me chama mais a atenção aqui é, como eu disse, aprender de Jesus é um assunto que não esgota, né? É o presencial. As pessoas querem Jesus presente, mas quem cura é Ele, onde Ele estiver. Tem esse quadro diferente, os irmãos podem ler o histórico. Jesus está presente, não está presente, mas a palavra dele na fé da pessoa, a cura realiza. Onde você estiver, Jesus está aqui, onde tiver 2 ou 3. Mas a pessoa exige muito presencial, né? Não, é Jesus que cura. Pouco importa onde ele estiver e onde a necessidade estiver. Isso mexe muito comigo. Amém. Sobrou alguma coisa aí? Só ia aprender. Sobrou né? alguma coisa? Só iria aprender, né? Mas não, de fato é tudo isso que os irmãos falaram, né? Jesus é o objeto da nossa fé. Né? Então, nós, na verdade, não precisamos de intermediários. Às vezes as pessoas ficam aí atrás de um xamã, né? De alguém que possa levá-lo até Jesus. Não. E nós vemos também aqui o graus da fé, né? Porque enquanto o chefe da sinagoga disse, Senhor, vai lá na minha casa, né? A mulher apenas disse, eu vou tocar. Um queria que ele fosse e tocasse. A mulher simplesmente disse, eu vou tocar. E num contexto ainda maior, a gente vê o comandante romano lá dizendo para Jesus, Senhor, apenas fala que o meu criado vai ficar curado. Nem precisa ir lá. Né? Não precisa ir, eu também sou comandante, eu também falo para um vir, ele vem, outro vai, ele vai. Apenas manda. Então é interessante, é o grau da fé, né? Mas
o objeto tem que ser sempre a pessoa do Senhor Jesus. A nossa confiança é nele. Tá? É nele. E às vezes é assim, uns sofrem mais, outros menos, também devido à sua fé, né? Então, esse chefe aqui sofreu mais, porque ele teve que esperar, né? E aí, no caminho, houve interrupções. Imagina o desespero, né? Aí o Marcos, como o Marcelo falou, né? Chega alguém e fala, não, sua filha já morreu, não incomoda o mestre, né? Então, imagina o sofrimento dele. Mas Jesus o atendeu também, né? Isso é isso que a gente aprende aqui, graças a Deus. É interessante aí, né? A gente começa com o chefe, né? Com Jairo, chegou, ó, Jesus, se for lá impor a mão sobre minha filha, ela vai ressuscitar. E aí no meio do caminho, imagina só. E daí imagina, pô, 12 anos que essa mulher tá sofrendo, tinha que aparecer agora, não dá pra esperar mais um dia. Então é interessante, né? E aí ele começa a 12 anos, sofrer. espera mais um dia aí, filho. Começa a sofrer porque, assim, poxa vida, minha filha tá lá morrendo e a gente sempre tem uma demanda alta, né, nas nossas coisas, né, e fica imaginando nessa situação, né, mas Jesus Cristo, ele foi até o fim. Então, ou seja, o que ele começa, ele termina, né, então ele já tinha um propósito, ele atendeu, né, aquela mulher, e eu achei interessante na parte aí no versículo 23 a 26, o que aqueles caras estavam ali, aqueles músicos ali, o que eles estavam fazendo naquela casa? Carpideiras. Segundo a tradição judaica também, mesmo uma família pobre tinha que contratar pelo menos 2 flautistas para tocar. E era aí funeral, tinha as né? carpideiras, era o funeral. E ao contrário dos velórios ocidentais que a gente tem aqui, as pessoas, né, choram, mas você vê aquilo tudo cometido. Não, o negócio lá era para todo mundo ouvir Era mesmo. profissão Tava, mesmo o negócio. então, Jesus chega, devia estar aquele Morreu, pranto todo, aquela choradeira. Fala, ó, sai todo mundo daqui. Tira todo mundo da casa. Era quase semelhante àquele meme, né, daqueles caras carregando um caixão lá, né? Por Era aí. quase aquilo, né? Mas tem uma palavra aqui que me chama muita atenção em relação da atitude de Jesus, é que depois que ele coloca todo mundo lá, né? Ele quando ele chega e fala, ó, menina não tá morta, ele fala, ela tá dormindo. E aí eles riem dele, né? Fala assim, riem dele, mas aí coloca todo mundo para fora, é o fato dele dizer que Pra mim, essa porque questão dele dizer que ela está dormindo. Porque ele fala, Jesus, né, alguém pode pensar assim, Jesus verificou ali, percebeu ali que o diagnóstico estava errado, que a menina, né, seria isso? Não, não é isso. Não é essa a questão, né? Jesus não percebeu um diagnóstico errado, né, e falou que ela estava dormindo. Era por outro motivo. A ideia aí é que dormindo transmite a ideia de que isso não é permanente, que isso não é algo que não possa ser mudado. Para aqueles homens, a palavra morte tinha um sentido ali de que algo que era imutável, que era algo que era irreversível. E Jesus falou, não, é como dormindo. E ele faz, e a forma como ele faz, né, ressuscita ela, parece que ela está dormindo mesmo, né? Então, e aí, mais uma vez, a gente volta à situação da autoridade, né? A autoridade de Jesus, né? Ele curou uma mulher, agora chega e ressuscita uma criança, traz a vida. Ele falou, quem é esse homem que tem autoridade? Nem a morte pode impedir que as suas palavras avancem, né? Nem a morte pode impedir que as pessoas venham à vida, pode usar grilhões, né, da morte. Como que ela pode prender a pessoa? Ele tem autoridade sobre isso, né? Pode falar, pastor. Sobre a atitude de Jesus também, agora no tocante à mulher com o fluxo de sangue, né? Os irmãos mencionaram que ela já há 12 anos estava nessa situação e com toda certeza sofrendo o isolamento por conta das leis que regiam essa situação. A gente vê o quanto Jesus aqui foi misericordioso, demonstrou compaixão, né, e amor àquela mulher quando, talvez, como os outros evangelistas relatam, né, que Jesus ele
sente que sai um poder dele, ele, né, olha e tal, os discípulos questionam, mestre, mas todo mundo te aperta, como é que o senhor diz quem foi que te tocou? E talvez aquela senhora preocupada com qual seria a reação de Jesus, porque ela não podia tocar em ninguém, né? E, no entanto, diante do temor que talvez aquela situação pudesse trazer para ela, o Senhor Jesus traz para ela uma palavra de conforto, de esperança, né? Filha, a tua fé te salvou. Então, mais do que o medo que muitas vezes, né, poderia afastar aquela senhora, o Senhor Jesus mostra que o amor dele é maior que todo medo, todo receio, né, todo preconceito. Amém. Pastor Alexandre, pegando do pastor Marcelo colocou agora, então o grau da fé da pessoa. Ele dá uma autovalorização para ela, a tua fé. Isso estimulou ela e outros, não é a tua fé que fez isso. Você quebrou barreiras, quebrou isolamento, tocou, não poderia nem estar aqui. Entra que o pastor Marcelo comentou o grau da nossa fé. É isso? Jesus é o Senhor da cura, né? Mas eu acho que depende muito de mim, de você, porque ele disse, não é uma valorização? Estou te valorizando, é a tua fé. E eu agi mediante a tua fé. E serviu de exemplo para tudo. Isso mexe comigo também. E que interessante, só para encerrar aqui, é como a palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela é, você vê, apenas um capítulo aqui, um tanto que a gente leu, tem vários caminhos que a gente pode estar indo, explanando, né? É uma fonte inesgotável de, né? Então é interessantíssima a palavra de Deus, ela é profunda mesmo. Tem alguma coisa aí nos comentários, pessoal? Nada? Coloque coisas aí nos comentários aí, estou ligado no EBD, né? Ou depois pode mandar para mim. Pode ir passando aí que a gente vai também fazer com que você participe da nossa aula. E eu queria aqui só fazer então um resumo daquilo que a gente viu aqui, para a gente passar para o próximo texto. Eu já preparei aqui na apresentação, e aí depois aí alguém pode colocar para a gente aí a apresentação. Então, Mateus 9, 18 a 26 fala sobre a filha de Jairo. A gente vê também aquela mulher com fluxo de sangue, que também foi curada. Então, esse texto basicamente é isso. E a gente aprendeu aí também que tem o contexto geral, aonde tinha lá os religiosos judeus, que naquele momento estavam confrontando literalmente Jesus Cristo. Eles não estavam querendo entender e aceitar o que Jesus Cristo era. E aí um homem mostra que pela fé as pessoas conseguem aquilo que eles precisam, porque é pela fé. Então, os religiosos judeus presentes, a esperança em que Jesus podia fazer, nós encontramos nesse texto. E a gente vê que Jesus atendeu quem creu. Então, creu, Jesus Cristo foi lá e atendeu. Jesus resolve o problema de quem o cura, de quem o procura com fé. Então, nós chegamos a Jesus com fé. A tua fé te salvou. Então, igual a salvação é mediante a fé. Né? Então, Efésios 2, 8, né? 9, 8 e 9 fala lá que é pela fé, pela graça. Pergunta, né, Ricardo? Assim, será que você que está nos assistindo, o seu problema é maior do que a morte? Então. Porque a morte ele resolveu também. Aplicação, né? Aplicação. E às vezes a gente fica tão desesperado, né? A gente fica desesperado com algo que está acontecendo, e ainda mais nesse período agora. Ontem eu estava andando lá em Indaiatuba, e aí eu vi que, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a coisa está começando a acontecer natural, os parques cheios, as coisas funcionando como se nada tivesse acontecendo, só a turma com máscara e tal, mas a coisa começando a funcionar, né? Então, e nesse período, muitas pessoas se desesperaram demais e a gente não quer aqui julgar, né? Não quero julgar o motivo, mas a pergunta do irmão Marcelo aí é bem pertinente, né? Às vezes nós estamos sofrendo tanto e será que o nosso problema é pior do que a morte? O ingrediente melhor, pegando no Marcelo, é que ele não vai vencer a morte. Ele já
Já venceu. Já venceu. Amém. E aí, continuando aí, as aplicações, a gente viu que é a adoração e a confiança de Jairo, né? Jairo, ele adorou, tá lá o texto, né? E adorando Jairo, né? Então ele adorou e buscou Jesus Cristo. E com confiança, sabendo que ele podia fazer aquilo que precisava naquele momento, que era curar sua filha. A mulher impura torna-se pura através da fé em Jesus. A gente aprendeu aqui nos comentários, né, que a mulher impura torna-se pura através da fé em Jesus. E também a autoridade de Jesus. A autoridade daquele homem que curava, ele curou e ainda devolveu a vida, ressuscitou. Uma pessoa falou, não, está dormindo. Mas não era um diagnóstico errado, né, como o Marcelo falou. Aquilo lá era de verdade, né? Ela estava morta. E as ações se fizeram conhecidas. Então, quando Jesus faz, as ações de Jesus se tornam conhecidas. Todas as pessoas entendem e sabem que foi Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele testifica, né? E nós, como testemunhas da obra de Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Por isso que o cristianismo é sensacional, né? Seguir Jesus. Agora a gente vai para o outro texto. Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. O irmão Marcelo pode nos ajudar, por gentileza, com a leitura. Lucas, capítulo 5, de 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres ali que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui também um versículo bem forte, né? Mais uma vez contra os religiosos, né? Mais uma vez. E entendendo, pelo menos entendendo eu, que Jesus Cristo, ele foi totalmente contra a religião ali, aquela ação, aquela forma de religiosidade. E a nossa religião deve ser Jesus, né? Esse pelo menos é o meu conceito, de acordo com aquilo que a gente vem experimentando, de acordo com o tempo vai passando, né? E pode ser o primeiro aí também, sem ser atrapalhado aí, quem quiser aí. Falando sobre esse texto aí da vocação de Levi, né? E do banquete realizado por Levi e daquela coisa da comunhão, né? Porque comunhão, banquete, alimentação ali, no caso, é comunhão, comer junto. Então, irmãos, só para lembrar, né, que as escrituras ela é como um fio de corda, né? Então, toda passagem só quer nos levar a uma verdade, né? Jesus Cristo. Amém. Então, fazendo um link lá com o texto anterior, que é o contexto dele, é onde Jesus fala que ele não se coloca vinho novo em odres velho, né? E todo aquele contexto onde a ideia é justamente a questão judaísmo, religião, né? Jesus está dizendo, o meu ensino não cabe dentro dessa estrutura, né? E o tempo todo é esses religiosos que estão ali, né, confrontando a Jesus e querendo tirar a sua autoridade, mas sempre o tiro saía pela culatra, né, como diz o outro. E aqui não foi diferente. Eu vejo aqui um grande ensinamento para nós aqui, é que a salvação é para aqueles que reconhecem a sua condição de pecadores, né?
E às vezes não, é fato. O grande problema da religião, ela nos arremete à lei, né? Ah, eu fiz isso, então eu mereço aquilo, né? Então nós quase que sempre a pessoa religiosa ela acha que merece a salvação devido ao seu esforço, né? Seu esforço próprio. Jesus vem mostrar justamente o contrário, né? Os sãos não precisa de médicos, sim os doentes. Quer dizer, se eu posso me curar a mim mesmo, por que é que eu preciso de, né? Então a salvação, a cura é para aqueles que reconhecem a sua condição deplorável, né, de pecador, a sua enfermidade espiritual, que chama o pecado. E isso é de grande e fundamental importância nós compreendermos, né? Em outras palavras, a salvação está à disposição de todos, mas será que todos reconhecem? Só para concluir aqui, eu assisti um filme essa semana e eu achei interessante, porque isso é um conceito já muito antigo também, que muitas pessoas que criam os seus... eu tentei criar minha filha sem que ela tivesse sentimento de culpa. Eu acho interessante isso, né? As pessoas tentam criar os filhos sem que os filhos tenham culpa. Então, nunca repreende os filhos em nada, né? Nunca mostra o pecado, nunca mostra o erro. Então, cresce essa sensação de que nós não precisamos de um Salvador, de que nós não precisamos, né, ser livres porque nós não temos problema. Não é a realidade. Tá? A verdade é que a condição humana é miserável, né, aos olhos de Deus, tá? De depravação, né, aos olhos de Deus, e por isso todos necessitam. Mas será que todos reconhecem, assim como aqueles fariseus, escribas lá, né, não reconheciam? Muitos vivem a mesma condição, né? Ele veio para salvar aqueles que se arrependem e creem. Só um comentário do povo que está participando aqui, ó. O irmão José Antônio Aires. Podemos também entender que, pelas leis judaicas, a mulher com hemorragia por 12 anos deveria já se sentir morta por isolada há 12 anos, discriminada, tratada como escória. Ainda o irmão José Aires, sua fé em Cristo a trouxe de volta. Irmã Alessandra, morte também pode ser espiritual sem Deus. Registro. Tá aí. Dentro desse contexto aqui, eu não quero falar muito, que eu vim mais para aprender, né? Mas o que me chama a atenção é que Jesus é o centro de tudo, né? Sem Jesus não tem história. Ele que cura, ele que chama, segue-me. E eu acho bonito que se você não tem Jesus, você não tem história. Fique imaginando qualquer história sem Jesus. Não existe. Pode olhar aqui o que nós mencionamos anteriormente, as curas, os critérios que ele adota, a chamada que é chamada. E então, eu tenho história, você também tem, que nós temos Jesus. E aí, mais alguma coisa aí nesse texto? Tem bastante coisa para aprender, né? Então, em cima da linha do que o pastor Marcelo estava falando, até escrevi no final aqui, que eu peguei os 4, por isso que eu falei no começo que os 4 textos, ele tem, se for resumir, não tem, diante de toda a tradição, diante de tudo que a gente pode tirar aqui, mas em cima desses 4 textos, vocês vai dar tempo da gente ver os outros 2 textos, mas uma coisa a gente pode ter certeza em cima deles, que Jesus, ele veio para salvar a humanidade, ele veio para remir, salvar o pecador. Isso é fato. A gente vai ver o próximo texto, que é a mulher adúltera, depois o 4º texto, que é a mulher samaritana. Em cima do que o pastor estava falando, aquele que aceitar, reconhecer os seus erros. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para salvar. Eu acho que é isso, é nessa linha aí, viu? Eu acho que a gente pode pontuar aqui algumas atitudes, né? Assim, a gente pode pontuar a atitude de Levi, que ouviu o chamado e prontamente atendeu e foi oferecer, né, um banquete ao Senhor na sua casa e criou uma oportunidade para que outros também ouvissem o que ele tinha a dizer, né? E é aquilo lá, no meio daquilo, a gente vê os religiosos que se ressentiram e quiseram julgar Jesus pelo fato dele estar sentado aqui com pessoas que eles consideravam pecadoras, né? Engraçado que eles estavam lá também. Eles estavam lá. Consideravam... Camarada cara de pau. E aí eles olham e falam, mestre de vocês aí, comendo com republicanos, que na realidade, né, os publicanos, para esclarecer para os irmãos,
eram considerados como traidores, né? Porque eram judeus e estavam ali cobrando impostos, estavam servindo aos romanos, então era tido pelo povo judeu como traidores. Então, e aí, irmãos, a gente vê um perigo, né? Quando você, como religioso, se vê como alguém superior aos outros. E era assim que os fariseus religiosos que estavam com ele se viam em relação ao resto do povo ali que Jesus estava procurando alcançar, Jesus estava demonstrando misericórdia. E aqueles homens estavam se ressentindo da misericórdia. Nós vamos ver até nos outros textos aqui, foi citado pelo irmão Roberto, você vê sempre os religiosos se ressentindo de Cristo demonstrar misericórdia e graça. E é o que ele faz, ele demonstra. E aí quando ele vai dizer lá no versículo 31, né, e 32, em que ele fala, ó, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E ele completa dizendo, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não é que existe alguém que não tenha pecado. Segundo a palavra de Deus, a gente sabe que todos são pecadores. Ou seja, aqueles religiosos ali que estavam julgando, eles são pecadores, nas mesmas condições daquelas pessoas que eles estavam julgando. Então, em vez deles serem gratos, né, de Cristo estar estendendo e olhando para aquelas pessoas, eles estavam ressentidos. Onde você pode ver bem essa figura é se você olhar em Lucas 15, que a famosa história do filho pródigo, porque não sei, a gente coloca lá o filho pródigo, mas o importante ali, o personagem central daquela história é o pai. É a graça, a alegria do pai em perdoar, ainda que o filho tenha feito muita besteira. Só que a gente, naquela história, a gente também vê a figura dos fariseus. Quem são os fariseus naquela história? É o filho que não saiu de casa, que estava lá. E ele se ressente com o quê? Justamente. Com o pai demonstrando graça para com o irmão dele que estava perdido. Em vez dele se alegrar com o pai, ele se ressente. Então, nós como cristãos, às vezes, temos que tomar cuidado com isso. Os camarada que estraga a festa, né? Complicado. É interessante, né? E quando a gente olha por esse prisma, né? A gente for parar para analisar e olhar por esse prisma, nós devemos sempre olhar para o prisma de Jesus Cristo, né? O olhar de Jesus. Como que Jesus Cristo trataria determinada situação? E é interessante quando Jairo vai lá, faz um banquete e muitos têm oportunidade de ter comunhão com Jesus. E os outros que poderiam estar tendo comunhão, aí é o estragador da festa, né? Levi, né? Levi tem essa... Ele consegue trazer aquelas pessoas a ter comunhão com Cristo. Então é interessante, quando a gente ouve o chamado de Cristo, a gente participa do banquete e chama outros para participar com a gente. Então, agora voltando aí as aplicações para a gente mudar de texto, tem alguma coisa, se tiver alguma coisa aí do irmão, aqui, ó, só do José Antônio Aires ainda. O problema é que os religiosos, está falando de religiosidade aqui, ó, não querem perder o poder, o controle sobre o povo. Isso inclusive na igreja, que está cortado, inclusive na igreja nos dias de hoje. Legal. Eu estou aqui escrevendo também já para passar para os irmãos. Os religiosos não querem perder O controle do povo, né? É bom frisar, né, que a gente sempre pensa, né, nos fariseus, que como líderes, a gente às vezes pensa logo, vê essa situação e remete à liderança da igreja. Mas isso é uma atitude que qualquer cristão pode ter. Aquele vídeo mesmo, Ricardo, que você passou domingo passado e mostra, falando sobre os cristãos, muitas das percepções que as pessoas têm dos cristãos é de alguém que se mostra como alguém superior. Né? Quando, na realidade, a gente deveria mostrar, olha, sou tão miserável quanto eu estou tentando mostrar para você que você é também. Só que há uma pessoa que pode curar isso em nós. É Cristo. Então, a gente tem que apontar para Cristo. E muitas vezes, o que acontece? O cristão se coloca numa posição como que, bom, agora eu sou cristão, agora eu estou num nível superior. E não é esse o motivo porque Cristo nos salva e nos coloca a testemunhar as pessoas. É interessante o seguinte, um testemunho eu já contei aqui algumas vezes, né? Eu trabalhava no Instituto Químico de Campinas e um dos meus supervisores me convidou para ir
depois do expediente, ir no bar com ele e tomar uma cerveja. Eu disse para ele, olha, eu não bebo, mas se você me pagar um Guaraná, eu vou. Né? E fui. Né? E lá no balcão, então, né, sentamos na cadeira, ele pediu a cerveja dele, pediu o Guaraná para mim. Ele começou a conversar e disse, mas você é diferente, né? Você não bebe porque você é crente? Eu falei, não é que eu sou crente, é que eu tenho um compromisso com Jesus. Mas você não tem, fica à vontade. Então, a espetar, né? E ele, então, começou a se abrir comigo, a falar dos problemas, né? Ele queria uma companhia para conversar, para se abrir. E a oportunidade que a gente tem para mostrar que Jesus é essa resposta que as pessoas estão buscando para satisfazer a vida, que não é copo de cerveja, que não é uma pinga. Mas, se eu fosse religioso e dissesse, não, eu não posso porque eu sou crente, a minha religião não permite, eu não fui no bar para beber, eu fui para fazer companhia a ele. E as pessoas são assim, muita gente... Passasse o irmãozinho lá do lado e vissem... Aí o problema era do irmão, assim como esse estraga a festa aqui, né? O problema não era de Jesus. Jesus não se incomodou com isso. Verdade. O problema era deles. Mas, falando da questão da religiosidade, nós perdemos pessoas por às vezes, ter essa postura, então... Separatista, né, pastor? Separatista superior, como o Marcelo mencionou, nos julgando superior às pessoas. Nós não somos. Jesus deixou claro, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Nós somos doentes, por isso nós temos Jesus, buscamos a Jesus e precisamos olhar para as pessoas da mesma forma. Elas precisam de Jesus, só que elas não sabem, muitas não conhecem. Né? Muitos não sabem quem é Jesus, se nós não fizermos uma festa para Jesus na nossa vida. E como Levi, então, convidar as pessoas para conhecer esse Jesus. Essa é a grande tônica desse texto. Levi faz uma festa, porque ele estava recebendo alguém especial. E, às vezes, Jesus, para nós, parece que não é tão especial assim. Nós não festejamos. E festejar onde? No balcão do bar lá, com o seu colega lá. Mostra para ele quem é Jesus. Você não precisa se satisfazer com um copo de pinga ou cerveja. Você se satisfaz com Jesus. Um relacionamento vivo, real. Então, esse é o nosso desafio, né? Com isso, talvez aquele vídeo que nós vimos na semana passada seria menos dolorido para nós. Pelo menos para mim é dolorido, né? Ouvir a maioria dos testemunhos. É triste saber que as pessoas pensam de Jesus por causa de mim. Uma observação, não querendo me estender, tomando pode avançar, pastor. Aí a gente está aqui livre. Mas depois do comentário dos irmãos Marcelos, né? Me veio à mente uma das características, né, ou até mesmo práticas dos fariseus, bem pertinente ao comentário dos irmãos. Né, que alguns historiadores dizem que os fariseus eles eram capazes, tinham a prática de, se de repente iriam cruzar o mesmo caminho com um publicano, eles atravessavam a rua para nem permanecer do mesmo lado da calçada, né, vamos assim dizer. E aí, então, nós vemos como a mensagem, a vida de Jesus, a sua mensagem é revolucionária. E aqueles que assumiram compromisso com Jesus, como os discípulos que estavam aqui com ele, e os fariseus foram questioná-los, por que vocês comem com publicanos e pecadores? Aí, então, e eu olho, né, para os nossos dias, para a minha vida, fazendo essa aplicação. Quantas vezes, e o testemunho que o pastor Marcelo contou aqui, é pertinente a isso. Quantas vezes, né, por nos julgarmos aí religiosos, superiores, nós deixamos de transmitir essa mensagem revolucionária do amor do Senhor, acolhedora, né, para aqueles que são muitas vezes colocados à margem. Né, e Jesus deixa isso claro. Né, e também fica claro para aqueles que seguem, que assumem esse compromisso com Jesus, reproduzem, ou devemos reproduzir o mesmo comportamento. O desafio é grande, irmão, porque, infelizmente, a nossa casca é dura. Né? Os irmãos conhecem a Bíblia melhor que eu, sabem que não foi fácil para os discípulos também deixar, né, a religiosidade. Lembram de Pedro?
né? E outros, né? Então, Deus trabalhou, né? Precisa, e nós precisamos também, é evidente, né? Que o Senhor molde a nossa vida a cada dia, a cada momento, porque às vezes a gente se apega a questões, né? E não abrimos mão e deixamos pessoas de lado por causa de posições que nós temos que... Então é um desafio, que o Senhor nos ajude, né? Para nós aplicar esse aspecto negativo também e não dizer, né? Não, nós não somos... Não é. A gente se bobear, assim como os discípulos, nós acabamos também tendo essas atitudes, às vezes, farisaicas. Só uma... Eu estou falando de mim, meu Marcelo. A nossa identidade não é de orgulho, é de pecador perdoado. Jesus, às vezes, ele cobra. Você perdeu a identidade. Ao olhar Ezequiel 16, quando Deus escolhe, acha Jerusalém, ele fala, você esqueceu de onde eu te encontrei? Você nua. Então, às vezes, o orgulho não cabe para mim. E ele fala, eu vim chamar pecadores. Então, se eu sou e somos, é que nós éramos pecadores. Eu me enxerguei e Jesus me perdoou. Então está cheio de relatos interessantes. A história de Jerusalém. Você esqueceu de onde eu te encontrei, como é que você estava. Então, a palavra orgulho, penso que para nós cristãos ela não cabe. Para mim ela não cabe. É identidade de pecador perdoado, regenerado por Cristo Jesus. Só a gente colocar e lembrar sempre, né, irmãos, que as pessoas rejeitem a Cristo, mas que não seja pela forma como a gente apresenta a Cristo, né? Seja pelas nossas atitudes, seja pela nossa fala, né? Se as pessoas vão rejeitar Cristo, que seja pela palavra dele como é, não por conta da nossa atitude e a nossa fala. É interessante que nesse período que a gente viveu aqui, que a gente está vivendo, né? Nós somos uma geração aí que tivemos o privilégio de viver uma pandemia. E é onde a gente está vendo que muitas coisas estão mudando. Muitas coisas mudando. Eu estava até conversando ontem com a turma que foi me visitar lá em casa ontem. E muitas pessoas deixaram de ser arrogantes por conta de uma limitação que Deus mostrou que se a gente não tiver saúde, não adianta a gente ter nada. Não adianta eu ter o melhor salário, não adianta eu ter o melhor carro, a melhor casa, se eu não tiver saúde. Então, eu acho que a partir desse momento, as igrejas também tendem a ter uma nova visão. Eu acho que nós temos que ter uma nova visão, uma visão de alcançar os perdidos. Porque tem muito amigo meu, muito amigo seu, você que está nos vendo, nos assistindo, tem muito amigo seu também que precisa desse amor, desse Jesus, que transforma e que cura e que salva o perdido, né? Usando o exemplo aqui, o testemunho que o pastor Marcelo trouxe para a gente, e no seminário a gente aprende ali em evangelismo pessoal para não ser o crente chato. E às vezes a gente perde uma pessoa para o mundo por ser o crente chato. Aquele crente que, não, isso não pode, mas simplesmente não é assim. Eu tenho um compromisso que você não tem. Então um dia você vai encontrar esse compromisso, vai fazer esse compromisso, assumir esse compromisso com Cristo, e você vai entender que isso não supre a sua necessidade. A necessidade de quem supre é Jesus Cristo. Só registrar aqui, irmão. O irmão Milton Júnior. Realmente, muitas vezes olhamos e cuidamos apenas dos de dentro da igreja. Esquecemos do ID. O irmão Luiz Balão, Luiz Augusto Balão, né? Luiz Balão é bom. Eles imaginavam que Jesus tinha a mesma intenção política deles, né? Quando houve aquele fato ali do Levi, né? Então, eu achava que Jesus pensava como eles, só politicamente, interessado em poder. Interessante, né? E aqui a gente vai encerrar nesse texto, porque o nosso horário vai embora. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. Daqui a pouco não tem mais ninguém assistindo. Então, assim, Lucas 5, 27 a 32, alguns ensinamentos que a gente pode aplicar em nossas vidas aí. Jesus não cabe dentro de qualquer estrutura religiosa, né? Jesus não cabe dentro de qualquer estrutura religiosa. A salvação é para aquele que reconhece o seu real estado. E Jesus ele veio salvar o pecador.
né? Jesus veio salvar o pecador. Levi ouviu o chamado. Levi ouviu o chamado. E quando ele ouviu esse chamado, automaticamente ele traz as pessoas, traz a oportunidade de outros terem comunhão com Cristo e receber também o chamado, porque não imagine quantas pessoas não foram chamadas naquela noite de estar junto com o mestre. E a última parte aqui que a gente aplicou aí é: religiosos não querem perder o controle do povo. Mas o controle não é do religioso, o controle é de Deus. Cristo é o nosso controlador. O Espírito Santo, ele nos ajuda aí com as demandas do dia a dia. Só uma palavrinha, ô Ricardo, não querendo corrigir, né? Sim. Ninguém, nós não estamos aqui para corrigir nada. Tudo que temos falado aqui, eu creio que está dentro da perspectiva bíblica, né? Mas lembrando o seguinte, nós, o irmão mencionou a questão de termos uma nova visão, mas eu não diria uma nova visão, mas talvez restaurar aquilo que nós já sabemos e já temos a visão da missão da igreja. É verdade. A missão transformadora da igreja. Então, essa é a realidade. Nós precisamos viver. Botar em prática, né, pastor? Prática, Esse é o né? desafio. Viver essa realidade de sempre. Então, com todas as nossas falhas, com os nossos defeitos, as nossas limitações, né? Mas viver Cristo. O irmão disse muito bem, né? A vida cristã não é religiosidade, é Cristo. Amém. Né? Nós só podemos vivê-lo pelo poder dele habitando em nós, né? Então, aí um gancho só para falar da mensagem de hoje à noite. É possível viver para Deus? Esse é o nosso tema de hoje à noite. Então, olha só, nós precisamos viver Cristo, né? Esse é o nosso grande desafio. Amém.